São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia 15 de março de 2020. Vamos estudar a lição: os filhos de Jacó armam cilada aos siquemitas. Gênesis capítulo 34 é o nosso texto básico, nosso texto áureo. Texto de ouro diz o seguinte: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Gênesis 34, versículo 30. Para começar o estudo da nossa lição, é importante que nós façamos como sempre fazemos. Vejamos em que ciclo nós estamos na sequência do livro de Gênesis, uma vez que o livro tem uma estrutura literária que nós estamos seguindo, e essa estrutura literária é fundamental para nós entendermos o andamento da narrativa. Como estamos estudando o texto de Gênesis, temos então um texto narrativo, que vemos sempre a presença de um narrador e a presença de personagens interagindo neste fluxo de narrativa, nesse fluxo narrativo. Então, estamos aqui após o encontro que Esaú teve com Jacó. Destacamos a importância de uma visão mais ampla daquilo que Esaú fez. Nós podemos ver Esaú por uma nova perspectiva, e vimos que, de certa forma, ele mostrou uma grandeza ao perdoar o seu irmão. Para quem sai jurado de morte e para quem tem aquela recepção inusitada, inesperada, realmente nós vemos que houve uma grandeza na ação de Esaú. Mas Jacó, muito precavido em relação ao seu complexo de culpa e guiado por ele, preferiu dizer que iria para Seir, descartou todas as possibilidades de alguns do exército de Esaú ficar com ele, para que ele então fosse sozinho até chegar em Seir, onde estava o seu irmão, já localizado, já assentado. Então ele estava numa condição em que o complexo de culpa estava falando bem mais alto, e por isso então ele não foi para Seir. Bem, não indo para Seir, ele também não foi para onde deveria ir. E aí está o cerne da questão e o modo pelo qual nós vamos analisar o texto de hoje. Todo vai se concentrar nas motivações do que aconteceu neste episódio. É um episódio triste, é um episódio que narra algo trágico, porém é um episódio que nos ensina acerca de consequências de nossas decisões e mostram que Deus, ele tem esse lado, em que o ser humano ele pode operar dentro de 3 domínios, conforme nós já vimos, da vontade de Deus. A vontade diretiva de Deus, quando Deus ordena, faça isso, o homem vai e faz, e é abençoado. A vontade aprovativa, como já vimos com vocês, é quando Deus mostra a sua vontade, e o homem impõe a sua própria vontade à vontade de Deus, aí então Deus concorda com ele e ele assume as consequências. E a vontade permissiva é aquela vontade em que Deus entrega o homem a si mesmo. E ele colhe o fruto de tudo aquilo que ele planta, aliás, em todos os aspectos do relacionamento com a vontade de Deus, seja ela a vontade diretiva, seja ela aprovativa, ou seja ela permissiva,
sempre nós colhemos os frutos. Mas os bons frutos sempre vêm quando nós cedemos e acolhemos a vontade diretiva de Deus. Então, essa lição de hoje vai nos mostrar como é importante atentar minuciosamente para aquilo que Deus fala. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o que acontece no capítulo de número 34, que estamos estudando hoje, como também com o que acontece nas nossas próprias vidas nos dias em que estamos vivendo. Chega um ponto em que nós vamos passando, né, de um limite, né, e a transição é muito, quase que imperceptível. Nós vamos passando de um domínio para o outro, né, quase que imperceptivelmente. Então a gente começa no domínio da vontade diretiva, de repente transita e vai para a vontade aprovativa, até que por fim nós entramos no domínio da vontade permissiva. E o que acontece? Nisso tudo nós colhemos bons ou péssimos resultados. Colhemos bons resultados quando permanecemos na vontade diretiva de Deus. Isso tem muito a nos ensinar nos dias em que nós estamos vivendo. Nós tivemos um grande privilégio de estar operando diretamente com a vontade diretiva de Deus, e então chegou um tempo em que Deus, tá bom, eu falo, vocês não obedecem, eu falo, vocês não obedecem, então agora, vocês vão aí, seguem, pode seguir. Aí ele deixa tomar a mão e deixa a gente caminhar. Então a gente faz, ele aprova, permite, e a gente percebe que os frutos não são como aqueles frutos da vontade diretiva de Deus. Então, o que nós aprendemos com o que acontece na família de Jacó neste episódio é muito instrutivo, porque já aprendemos com a família de Ló. Mas vemos agora um patriarca que tem uma experiência muito grande com Deus, só que deixou de atentar claramente para aquilo que Deus o orientou. Deus deu uma orientação para Jacó. Qual foi a orientação que Deus deu para Jacó quando ele saiu, em direção a Padã Aram? Capítulo 28, vamos lá. Capítulo 28 de Gênesis. Qual foi a orientação que Jacó recebeu? O versículo 18. Vamos abrir aqui o nosso Logos Bible Software. Para você entender uma história como essa, poucos comentaristas foram felizes em compreender como esse santo homem de Deus, como esse piedoso homem de Deus, que passa por experiências tão profundas com Deus, tenha que sofrer na família essa tragédia que acontece aqui. Mas tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Deus sempre age à base de razões caprichosas ou morais. Sempre Deus age à base de razões morais. E, por conseguinte, nenhum de nós escapa desse modo de Deus lidar conosco. Tanto quem é servo de Deus, como aquele que não é. A medida da iniquidade dos amorreus, Deus deixou aí uma elasticidade que ela só vai ser cobrada lá quando nós estudarmos lá na frente, quando estivermos já a entrada do povo na terra prometida, é que nós vamos ver o lapso de tempo que Deus espera para poder chegar ao ponto de entrar em juízo. Então, Deus deixa aí uma elasticidade, um tempo, mostrando que Ele é benigno e Ele é longânimo para com todos, não só para com o seu povo, como também para com todos. O apóstolo Paulo chega até a dizer isso de modo bem claro, Deus é longânimo para com todos. Agora, o que ocorre dentro desta relação, não foge ao eixo, daquele eixo de tratamento de Deus, em que Deus preza pela sua vontade,
pela obediência de fé à sua vontade. Quando nós obedecemos a Deus pela fé e fazemos aquilo que Ele nos ordena, que Ele direciona a nossa vida, Ele assume as consequências, sejam elas quais forem. Deus assume as consequências quando nós nos submetemos à sua vontade diretiva. Isso me leva novamente àquela minha reflexão no livro Pastor, um ensaio sobre o ser e o fazer do ministério pastoral. Deixe o seu barquinho singrar livremente ao fluxo das correntes da vontade diretiva de Deus, tá? E ao sabor dos ventos soberanos do seu espírito, tendo a absoluta certeza de que, fazendo assim, nunca a sua existência, a sua trajetória, o seu barquinho vai terminar em tragédia, nunca em naufrágio. É permitir-se navegar no fluxo da vontade de Deus, no fluxo dos ventos soberanos do Espírito de Deus, livremente, deixar Deus conduzir a história, não fazer a intervenção, que a intervenção humana, ela sempre traz prejuízos, e esses prejuízos vêm por quê? Porque quando a nossa ótica, quando a nossa visão não alcança o que Deus, que Deus está nos determinando que nós façamos, o que ocorre? Nós vemos então por uma ótica muito estreita, e exatamente vendo por essa ótica estreita, nós não conseguimos aquela graça suficiente para poder nos acomodar, para poder nos adaptar à vontade diretiva de Deus. Nós vimos como Deus dá uma ordem absurda para Abraão, depois de o seu filho, já teve uma dificuldade enorme de ter um filho. Chega um determinado momento, o garoto está ali, crescidinho, aí Deus diz: agora vai lá, sobe o monte e sacrifica o teu filho. Me oferece esse menino em holocausto. Qual é a lógica? Qual é a lógica da perspectiva humana de uma ordem diretiva, de uma vontade diretiva expressa desse jeito? Qual é a lógica? Do ponto de vista humano, tem lógica? Que dificuldade para ter esse filho? Quantas coisas nós tivemos que passar para poder chegar? Deus deixou a situação chegar a um ponto em que não tinha nenhuma esperança. Aí Paulo disse que Abraão teve que crer contra a esperança natural de que ele seria pai de uma grande nação. Agora o menino nasce e Deus diz: mata o menino. Aceitar a vontade diretiva de Deus foi o grande, aí foi quando Abraão cresceu e cresceu muito na fé, porque ele foi e obedeceu a Deus. No que ele vai obedecer a Deus, Deus então providencia tudo do que ele precisa, e o menino volta com ele. Ele não precisou matar o menino, mas ele teve de se dispor a obedecer aquilo que Deus mandou. Esse é o ponto que nós cristãos precisamos aprender quando andamos com Deus. Andar com Deus é uma ciência em que ninguém obtém um PhD. Tá? É uma ciência que nós vamos aprendendo gradualmente, vamos crescendo com a experiência, mas ninguém chega ao ponto de dizer: estou no topo, estou no máximo. Tanto é que o apóstolo Paulo chega a dizer, para todos, quem está em pé, cuide que não caia. Então, sair do domínio da vontade diretiva de Deus para entrar no domínio da aprovativa, e depois, quando chega nesse limite aqui, você já está escorregando. É uma vereda assim, você pode fazer um gráfico de cima para baixo. A diretiva está aqui, depois logo em seguida vem a aprovativa, e daqui para escorregar para permissiva é muito rápido. E na permissiva Deus diz: você faz o que bem entende, faz o que dá na sua cabeça e deixa com você. Ele fala: não deixa comigo não, deixa com você. Agora, quando ele diz: faça isso, você não entende, você não compreende, você vê que é algo estapafúrdio, algo sem pé e sem cabeça, mas eu sei que Deus falou, então eu vou fazer. Aí ele: deixa comigo, a consequência é minha. Tá? Então aí quando Abraão desce com o menino, e ele subiu com aquela convicção: adoraremos
subiremos, adoraremos e voltaremos. Tá? Mandou seus servos esperarem ali embaixo. Isto é se submeter à vontade diretiva de Deus. Quando chega nesse episódio aqui, que nós estamos estudando, nós voltamos um pouquinho aqui para o capítulo 28. Voltamos ao capítulo 28, né, quando Jacó recebe, né, orientações claras de Deus, aqui na frente, logo aqui me parece, no versículo de número 18, tá? Do versículo de número 18, ele reconhece que ali, né, ele está diante, tem uma experiência profunda, uma das teofanias mais extraordinárias aqui que ele contempla. Então ele está aqui numa experiência profunda com Deus, e quando ele vê, ele ali, vocês lembram o que acontece nesse episódio da escada, né? Quando os anjos descem, sobem, né? Então há esse contato, os céus, né? No topo daquela escada estava o Deus Todo-Poderoso assentado. Então ele recebe essa visão magnífica no livro de Gênesis, uma das mais esplendorosas. E na conclusão, aqui no versículo 18, veja bem, diz aqui o texto: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. O que significa Betel? Casa de Deus, que é Beit Elohim. Quando se fala aqui o Beit Elohim, aqui o Beit Elohim é a parte, quando tem a Beit, né? Elohim, as palavras quando elas se associam sintaticamente para indicar casa de Deus, então aqui está no estado absoluto, vai para o estado construto, então fica Beit Elohim, Kim Beit Elohim, Vezer, Sha'ar, Hashamayim. Então esta é a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus, é o portal dos céus. Quando ele vê isso, o versículo 19 diz: ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não é isso? Então vocês estão percebendo o que está acontecendo nessa experiência, o que ele fala para Deus, nessa experiência aqui que ele está tendo? Estão compreendendo? Ele disse: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ele diz: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que está acontecendo aqui na preparação para ele ir a Padã Aram? Ele tem esse encontro com Deus, ele tem esta experiência magnífica com Deus, faz um voto a Deus, e ele tem de retornar para onde? Ele diz que vai retornar para onde? Ele diz que Deus, se Deus o trouxer para onde? Betel, casa do seu pai. Para a casa do seu pai, e ali já está um altar, e é exatamente para este lugar que Jacó tinha que retornar. Reiterando isso, quando ele sai de lá, vejam aí na Bíblia de vocês, vocês querem entender o capítulo 34, e nós estamos aqui para entender o capítulo 34, mas o capítulo 34 é um capítulo trágico, é um capítulo que você não encontra nem a palavra Deus. Eu procurei, acho que não achei não.
né? A história é totalmente dentro do domínio de uma vontade que, né, está, acho que na escadinha já está na permissiva. Nem aprovativa, porque não houve pergunta: Senhor, eu posso ficar aqui até chegar à casa do meu pai? E outra coisa, o intervalo de tempo. Diná já é uma moça. Quando sai de lá, está por volta de 6 anos, 5, 7 anos. Agora, aqui, ela já é uma moça, está lá com seus 15, 16 anos, né? 17 anos, está aí uma moça já formada. Olha quanto tempo ele fica neste lugar. E o voto é para que ele vá para onde? Betel, e para a casa dos pais. É ali que é o altar de adoração. Foi ali que se estabeleceu o elo em que a porta dos céus se abriu para ele. Ele viu os céus abertos. Era para ali que ele tinha que voltar. Mas ele faz o quê? Ele faz o que não deveria fazer. Vamos ver então. Eu acho que vocês agora já estão começando a acompanhar a história, está começando a compreender o que está no centro aqui, entre o capítulo 33 e o capítulo 35. Vocês veem que o encontro, antes um pouquinho aqui, no Val de Jaboque, quando aconteceu aquele episódio, acho que um pouquinho antes. Versículo 9 do capítulo 32. Versículo 9 do capítulo 32. Dos céus brada o Senhor, né? E Jacó recebe uma orientação. Ele está aqui contando, né, o que aconteceu. E ele então faz aquela oração que nós aqui estudamos: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, meu avô, no caso aqui o meu avô, já estudamos isso, explicando para vocês, o uso de pai e pai aqui, um é avô e o outro significa pai mesmo. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Prestou atenção? O que Deus disse para ele? Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. 9, capítulo 32. 13 e 31 também. 13 e 31. Deixa eu só pegar isso aqui. Guarda 13 do 31. Vejam só aqui. Então, nesse momento aqui, qual é a palavra de Deus para Jacó? Para ele voltar para a sua parentela. Então, ele tem uma ordem que está dentro do conselho da vontade diretiva, múltipla escolha, diretiva, aprovativa ou permissiva? Diretiva, volta para a tua parentela. Esta parada que ele dá é que é o grande problema. E não para pouco tempo, para muito tempo. Presumo que, se ele estivesse em Seir com o seu irmão, com certeza, quem é que ia fazer uma loucura dessa lá em Seir? Com Esaú bravo do jeito que era. Talvez estivesse muito mais acomodado, muito mais bem acomodado, do que onde ele parou, que era exatamente dentro, no fulcro, dentro do contexto dos cananeus. Ele está ali dentro, né, do ambiente dos cananeus. Então ele vai armar sua tenda ali onde estão os cananeus, com todas aquelas impurezas, com todos aqueles padrões morais baixíssimos. Ele arma a sua tenda, coloca a sua família exposta a esse povo que está ali, e ele numa fragilidade enorme, porque ele não tem um exército como Esaú tinha, né? Ele é realmente frágil, inclusive ele sente isso no finalzinho. O pastor Vanil citou o capítulo 30, né? 31, verso 13. 31, 13. 31, 13. Eu sou o Deus de... Lembrou muito bem que eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha a vontade diretiva aqui. Ele tinha que voltar para onde? Betel. Para Betel.
Do capítulo 34, que nós vamos estudar hoje, gente, poucos comentaristas vão, praticamente, você não vai ver nenhum pregador pregando em capítulo de número 34 de Gênesis, nem tampouco tirando lições práticas para a nossa vida do capítulo 34 de Gênesis. Porém, nós já estamos começando a ter uma perspectiva bem clara do cenário e o porquê do capítulo 34. E podemos dizer que esse capítulo 34 poderia não existir. Não é? Esse capítulo 34 poderia não existir. Essa tragédia poderia não existir, porque foi uma tragédia que desencadeou uma pior ainda. Não é? Foi uma tragédia que desencadeou outra pior. Não é? Tornou lá os 2 filhos de Jacó em 2 facínoras. Então, nós estamos vendo aqui o porquê das coisas. Tá? O porquê. Bem, mas isso aí, pastor, será que isso é fato? Você observa que Deus, nesse ínterim, quando o homem está andando no domínio da sua vontade permissiva, não é? Ele vai fazendo as coisas e Deus vai permitindo, e Deus vai permitindo, e Deus vai permitindo. Nesse período, Deus não faz uma intervenção sequer para chamar Jacó. A intervenção vem depois desse longo período. A tragédia é o modo como Deus sacode Jacó. Estão percebendo? Está percebendo, Rosemary? A tragédia é o modo como que Deus sacode Jacó. Bem, eu vou dar só uma adiantadinha para vocês realmente, que eu já tenho macroestrutura, já conheço a história como um todo, e vocês hoje já estão vendo a história de um modo bem mais amplo, né? Porque a gente olha um negócio desse, poxa, como é que um patriarca, Deus permite que a filha dele seja estuprada? Mas que coisa, aí depois, pior ainda, os seus 2 filhos agora viram assassinos e assassinam uma tribo inteira. Por que Deus permite isso? Deus permite, é vontade permissiva. Olha o que acontece no capítulo 35. Para a gente concluir o argumento e voltar então a estudar o capítulo 34, não vamos ver só o iniciozinho aqui do capítulo 35, para vocês terem uma noção clara do que nós estamos falando. Capítulo 34 é um silêncio total da voz de Deus. E esse capítulo já é uma narrativa, conforme inferimos, né? Logicamente, uns 10 anos se passaram de Jacó estabelecido ali no meio dos cananeus. 10 anos ele está ali. Tá? E depois desse tempo todo, quando acontece a tragédia e ele está morrendo de medo, o que acontece? Disse Deus a Jacó. Então, observa bem que começa a relação, já não é aquela relação, quando Deus está se relacionando com Jacó de um modo mais íntimo, ele usa sempre aquele Elohim, é um termo bem genérico, criou Deus, os céus e a terra. O Deus da aliança, o Deus do pacto, é o Deus Yahvé, é o Senhor. Disse o Senhor a Jacó. Aqui não, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Não está lembrando de nada, mas quando ele sai, no capítulo 31, versículo 13, que nós lemos, o que Deus mandou ele fazer? Vai para Betel. Não é? Volta para o meio da tua parentela. Cumpre o voto. Cumpre o voto que você fez. Tá? Você não vai perceber, gente? Eu, pelo menos, já estou impactado com essa história. Vocês estão dando para perceber? Aí, quando Deus cala, Deus deixa o homem fazendo. Fica ali 10 anos ali. Ó. Aí, quando vem a tragédia, peraí, a tragédia é o ponto para que Deus, então, volte a falar para... É o grande abalo. Aí é o ponto em que Deus volta a falar para Jacó. E não começa, e disse o Senhor, mais íntimo, Deus da aliança, né, o nome Yahvé é aliança, o Deus da aliança, não, Deus. Aqui, como que Jacó, né? Deus, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugir da presença de Esaú, teu irmão. Por misericórdia, ainda há essa intervenção.
Tá? Então vamos ao capítulo 34. Vocês já pegaram a macroestrutura. Agora dá para entender a causa da tragédia que nós vamos estudar hoje. Tá? Está compreendendo? Então, em síntese, temos o domínio da vontade diretiva, temos o domínio da vontade aprovativa. Aprovativa, como o homem chega, o Senhor disse isso, mas não seria melhor assim? Você está com a razão. Então, estou contigo nesse negócio. Mas assume as consequências. E a permissiva é isso. Deus deixa o homem fazendo, e anos se passam, e quando chega a tragédia, ocorre por misericórdia. Porque todos os prejuízos não vêm sobre a família de Jacó, de certa forma. Vem, por uma marca, por uma mancha que vai ficar ali registrada e até hoje está registrada para nós lermos. Este é o perigo de se andar com Deus, de não prestar muito atenção naquilo que Ele fala. Este é o grande perigo. E nós estamos correndo esse perigo? Nós estamos correndo esse perigo também? Não é? Nós estamos também correndo esse perigo. Né? Então, é importante que nós atentemos para o que Deus fala, o que Ele ordena, e façamos minuciosamente, diligentemente, como diz Salmo 19, tu ordenaste os teus estatutos para que diligentemente os observássemos. Diligentemente, com todo o cuidado. Então ele recebe a orientação para voltar para a parentela, para ir para Betel, e ele vai para um outro lugar, que não é o lugar onde Deus ordenou que ele fosse. Aí então vem a tragédia. A gente lê uma história dessa assim, você pega, abre a Bíblia, capítulo 34, aí você lê uma história dessa, meu Deus, como é que pode isso acontecer com Jacó? Esse santo homem de Deus, esse homem que acabou de ter o seu nome mudado para Israel, que teve uma batalha e ele venceu a Deus na luta. Como pode isso acontecer? Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando nós abrimos mão disso, fazemos aquilo que vai na nossa cabeça. Quando a gente não pede, a gente às vezes sugere um pouquinho a ele, tá bom, você está certo, você sabe muito, hein? Moisés vai passar por isso. E você vai ver que o povo de Israel vai passar por isso ao longo da história. Mas o que nós estamos vendo aqui é um episódio que vai nos mostrar que devemos estar preocupados em andar no fluxo das correntes da vontade diretiva de Deus e não deixar o nosso barquinho escorregar para a vontade aprovativa e, pior ainda, cair no limbo, né, da vontade permissiva de Deus. Aí Deus diz, faça aquilo que está na sua cabeça e vê se dá certo. Então, vamos aqui ao nosso estudo de hoje. Diná e os siquemitas. Esse estudo, na realidade, conforme nós vimos, é quando ele chega a essa cidade de Siquém. Então tem a cidade, né? E voltando de Padã Aram, capítulo 33, voltando um pouquinho aqui, para você poder saber que está numa sequência, né? Voltando de Padã Aram, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E não tem especificação aqui de qual é esse câmbio aqui nessa época, a gente não tem nem noção. Isso aqui é uma quantidade considerável. Ele levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então nós vimos isso aqui na aula passada. O que acontece? O que acontece aqui? O que está errado aqui? Está bonito. O nome do altar também é bonito, né? El Elohei Israel. Deus, o Deus de Israel. Bonito o nome. Mas o altar foi construído onde Deus mandou ele construir?
Hein? Não. Onde ele deveria construir o altar? Betel. Em Betel. Era ali, a casa de Deus era ali. Não é em Siquém, não é nesse lugar. Então, o que acontece? Não adianta colocar um altar num lugar onde Deus não mandou colocar o altar. O altar tem que ser colocado onde Deus mandou ele colocar. Nem botar um nome bonito, pode até botar um nome bonito. E chamou Deus, o Deus de Israel, bonito, porém não era nesse lugar que ele deveria se estabelecer, e muito menos estabelecer um altar, porque o altar tem que ser colocado onde Deus quer que seja colocado. Estão percebendo? Daí então vamos à história. Primeira pergunta. Pensei que esse estudo bíblico não ia demorar nem 30 segundos, nem 30 minutos. Mas eu acho que já deu para aclarar nossos horizontes aqui e abrir um horizonte muito grande para entendermos esse texto dentro desses 3 eixos aí da vontade diretiva, aprovativa e permissiva, e consolidarmos o nosso entendimento do que seja vontade diretiva, do que seja vontade aprovativa e do que seja vontade permissiva, e saber quão bom é quando nós, por misericórdia e graça de Deus, não soltamos as mãos de Deus enquanto estamos no domínio da vontade diretiva de Deus. Assim que você fala aprovativo. Primeira pergunta do nosso questionário. O que Diná foi fazer na casa daquele povo estranho? O que Siquém, príncipe dos heveus, fez a ela? E de que maneira ele falou a ela e a conquistou? Então, vamos aqui ao nosso texto, os versículos 1 a 3. Sabe bem que a história, o narrador, ele consegue, Moisés aqui vai dando todos os detalhes do que acontece e vê que o que começa errado é difícil dar certo. E aqui nós temos vários fatores que temos de levar em consideração para o evento que nós vamos estudar agora. Tem uma quantidade enorme de fatores que podemos elencar para ver que a coisa está errada. A questão que às vezes a gente faz é o seguinte: mas por que Deus permitiu logo isso acontecer com Jacó? Você já sabe, não preciso mais responder. Mas vamos aqui. Na verdade, são os detalhes, né, moço? São os detalhes. São os detalhes. Vamos abrir aqui a versão bem mais simples, para a gente acompanhar a história e conseguir destacar as personagens e o que ocorre aqui. Vamos fazer comparações. Ora, Diná, filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Então, a moça sai dos seus limites de família, ela, aquele ímpeto que ela tem, obviamente todos esses anos aí, está ali dentro, dentro do seu ambiente familiar, protegida, guardada, Deus não permite nada acontecer, até que um dia ela saiu para, vou conhecer outras moças, eu quero conhecer como é que são essas mulheres aí dessa terra de Canaã, e saiu para dar um passeio para ver essas moças aí, as coleguinhas, vamos dar uma voltinha na coleguinha lá, para ver a minha idade, estou aqui tão solitária, tem tão poucas moças aqui, vou andar lá para ver como é que são essas mulheres de lá, e vai ela para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Então, o nome da terra é exatamente o nome do filho do maioral, do príncipe daquele lugar. E quando o Siquém vê a Diná, o que diz aqui o texto? Tomando-a, ele teve relações com ela. Ou o que nós vemos aqui, no versículo de número 2, usando o termo mais, a possuiu e assim a humilhou. Ou seja, ele estuprou a moça. Vou usar o termo contemporâneo,
ele pegou a moça à força, viu, e vem cá e estuprou a Diná. E, portanto, a humilhou. Ela, de uma linhagem que tem todos os requisitos e parâmetros para alguém casar-se, então tem todo, né, toda uma etiqueta, se esperam, né, tem todos os requisitos, e também tem, primeiro fator aqui, cananeu com siquemita com jacobita, não tem nada a ver, né? Os de Jacó, eles são uma linhagem separada, então ela é filha de Leia com Jacó, então não tem condição de fazer essa mistura, para começar. Então, pelo que ela também não deveria dar essa volta onde ela vai, para ver as mulheres, as filhas da terra. As mocinhas, obviamente, da sua idade e tal, vão brincar, vão fazer festa. O que ela encontra pelo caminho é esse grave problema de o Siquém, que é filho do Amor, a toma, estupra e a humilha. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então nós vemos aqui uma sequência são três verbos utilizados aqui. São 3 verbos utilizados aqui. Em cima, você tem 3 verbos também que são utilizados. Ele toma, tem relações com ela e a humilha. Agora tem outros 3 verbos utilizados aqui. Ele diz aqui o texto que ele se apega a ela, ele ama a jovem e lhe fala ao coração. Ou seja, em síntese, ele convence que ela tem que ficar lá, onde é a sua casa. Então ele estupra a moça, humilha a moça e agora a convence de ficar lá. Não, minha filha, o que eu fiz foi uma coisa assim, impensada, mas agora meu coração se apegou a você, né? E eu estou gostando de você, fica aqui comigo e tal. E já começa a história, né? Já começa a história nos instruir bastante. Né? Quando uma moça da igreja, né, vai namorar um ímpio aí, geralmente tem sempre ele é todo dócil. Quando ela mais à frente, alguns anos depois, apanha dele e ele vai para a rua e vai buscar outras mulheres, aí esse lado não é mostrado, né? Mas agora ali tudo é love, tudo é amor, né? Depois de ter estuprado a moça. E então esses 3 verbos fazem um contraste com o que acontece. Ele toma a moça à força, ele força a moça a ter relações sexuais com ele, coisa que é um absurdo dentro da perspectiva do israelita, e isso, você vai ver isso mais à frente na lei, é um crime hediondo, né? A ponto de a lei exigir que quem faz assim tem que casar com a moça e não tinha direito a divórcio. Esse é um requisito que a lei mais à frente, vamos estudar, ela vai impor. Então era algo muito, mas muito, era doidice em Israel, era loucura em Israel. E Siquém então se apegou a Diná, filha de Jacó, depois de ter humilhado, depois de ter estuprado, não é? Amou a jovem e lhe falou ao coração. Diná, né, consentiu em ficar lá, na casa dele. Vamos à segunda pergunta. A gente começa a continuar lendo essa história. Qual o pedido que Siquém fez a seu pai? Como Jacó fez ao saber do que tinha sucedido? E o que o pai de Siquém disse que seu filho sentia por Diná? Versículos 4 a 8. O caso é comunicado ao pai do rapaz, né? O pai do rapaz, então, conversa com ele. Vamos lá, versículos 4 a 8. E já vou aqui deixar o Waltke aberto, que o Waltke dá uns insights muito interessantes aqui. Versículo 4 a 8, dizem assim: Então, Siquém disse a seu pai Amor. Esse Ramor aqui no hebraico, vem com amor com H aqui, não é amor, né? Quem ouve a gente, né, vai dizer que é amor, o cara chamava amor, né? É Ramor,
que veio para o hebraico com HA, o H perde a sonoridade na língua portuguesa, então fica amor, né? Mas não tem nada a ver. Aí vai ficar aí um homônimo, né? Homófono heterográfico, homonímia. Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Então, aqui o Walt que diz, a juventude voluntariosa não favorece a forma polida de dizer por favor a seu pai. Assim também Sansão a seus pais, né? Quando pediu para ter a moça de qualquer jeito lá, e a vontade diretiva sai e ele entra naquele outro domínio de vontade de Deus até que o leva à morte. Então, Dalila foi aquilo na vida de Sansão, e aqui então o moço, tá, vai pedir a moça em casamento depois de ter feito essa besteira toda. E talvez é uma tentativa de remediar um mal que ele fez, né? Quando ele bate assim, o que eu fiz? Ela tem um monte de irmãos, e rapaz, eu acho que eu arrumei problema. Ela tem vários irmãos. O negócio agora, se esses irmãos dela vierem aqui, então, ó, pai, vai lá, faz uma mediação para poder ver se a gente consegue contornar essa situação. Porque eu arrumei problema. Né? E arrumou mesmo. E arrumou um problema gravíssimo. Né? Porque ninguém esperava o tipo de reação que os irmãos diretos ali de filhos da mesma mãe com o mesmo pai iriam, com o modo como eles iriam reagir. Ninguém previa o modo como eles iriam reagir. E então, quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, ou estuprada, aqui, né, se fosse usar o termo, ela tinha sido estuprada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Jacó sabe do problema e, como pai, o que ele deveria fazer? Tinha que ir lá, né? Não, o quê? Já ir lá, tomar satisfação, gente. Jacó é passivo. Passivo. Né? E geralmente demora muito a calcular, né? Demora muito a calcular. Os meninos calcularam mais rápido. Ele demora muito a calcular. Ele não vai lá, não toma... Peraí, não, traga minha filha para cá. Que negócio é esse? Tinha que ter uma reação. Minha filha foi estuprada e agora ela está cativa lá, porque agora ela está numa situação de rapto, de sequestro. Por quê? Porque ela está impedida de voltar para casa, depois de ter sido humilhada. Então Jacó tinha que tomar uma atitude mais veemente e ir lá tomar satisfação. Não, vou trazer minha filha aqui, depois vamos reunir em família para saber o que vai acontecer. Ele, a idade já chegando, né, fica passivo diante de toda aquela situação. O homem que lutou com Deus, rapaz, e venceu, poxa, né? Ele fica passivo, tranquilo ali, esperando os filhos chegarem do campo. Tá? Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Então vem lá. Primeiro chega a notícia. Agora vem o pai do rapaz e vai lá para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados. Era a reação que todos deveriam esperar de quem? Do pai. Do pai. Jacó está mostrando aqui que ele já perdeu de novo a liderança. Por isso que, por que Jacó não é chamado de Israel logo daí para frente? Porque Jacó é difícil deixar de ser Jacó. Então você não tem como prever a atitude deles. Na época do nascimento dos filhos, a mulher que botou o nome nos filhos todos. E ele foi passivo, foi um indivíduo passivo. Ele só tomou atitude na hora de sair da casa de Labão, aí ele assumiu a liderança, e agora ele perde novamente. Os filhos ouvem e sentem a reação normal. Nossa irmã foi o quê? Estuprada por quem?
Quero saber. Não é assim que o homem caído age? Não é? Não é o homem? Não é? Não é assim? Ele age, é um sentimento natural. Não é? É um sentimento natural. É o que deveria ter acontecido com Jacó e não aconteceu. Então, esses meninos aqui, né, esses rapazes, já estão aqui homens feitos, né? Já estão homens feitos. Diz aqui, quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta, aqui o texto, uma loucura, uma doidice em Israel, violentando a filha de Jacó, estuprando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Tá? Então, esse evento mostra a passividade de Jacó. Ele não tem, né, aquela reação que se esperava de um pai, numa hora dessa. E o narrador, ele deixa aqui em branco como foi que eles ouviram. Nós não temos informações, né, de quem foi que trouxe a notícia, como é que essa notícia chegou, não é? Todos esses dados aqui, eles não são apresentados. E você tem que fazer as deduções lógicas. E diz aqui no versículo 8, mas Amor, que é o pai do rapaz, falou com eles dizendo, meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Então ele começa a fazer o quê? Tentar um diálogo diplomático para poder ver se há um apaziguamento dessa situação, do problema que o Siquém criou. Né? Peço que ela lhe seja dada por esposa. Então qual o primeiro impeditivo da aceitação desse pedido? Qual o primeiro impedimento para que esse pedido não seja aceito? Não poderia haver essa mistura de sementes. Eles tinham uma linhagem. Tanto é que Jacó foi buscar, lá dentro da sua parentela, uma esposa para si. Trouxe 4, né? Mas ele foi buscar uma. Isaac, da mesma forma. Então, a ideia de Deus é fazer com que essa semente se mantivesse incontaminada para levar à frente um projeto que iria se desencadear lá na frente no Messias prometido. Então era uma linhagem separada. Era um povo que, embora haja um anacronismo aqui, quando se usa, fez loucura em Israel, que o narrador já está usando um termo que é usado posteriormente. Mas o narrador aqui, depois você vai ver que ele vai fazer essas referências posteriormente. Então, quando diz que fez uma loucura aqui em Israel, ele está usando de um anacronismo, está trazendo um termo posterior para uma época anterior. Tá? E então ele faz o seguinte, peço que ela lhe seja dada por esposa. A próxima pergunta, que vai então dar a sequência, a oportunidade de nós irmos na sequência da narrativa. O que Amor, pai de Siquém, propôs a Jacó e a seus filhos ao pedir Diná para se casar com o seu filho, e o que Siquém daria, não importando o valor? Então, os versículos 9 a 12. Os versículos 9 a 12 nós temos aqui. Vamos lá. Tornem-se nossos parentes. Então, ele faz uma proposta de aliança. Então, ele está tentando fazer o quê? Politicamente, diplomaticamente, remediar o mal que o seu filho fez. Então, ele faz propostas. Ele diz, tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociem, adquiram propriedades. Ou seja, ele está tentando fazer uma aliança ali, de modo que jacobitas se associem aos siquemitas e virem um povo só. Um povo só. Da perspectiva da vontade diretiva de Deus. É possível?
essa proposta que ele faz? Inaceitável. Da perspectiva do que Deus tem feito ao longo da vida desses patriarcas, esta união era aprovada? Não. E da perspectiva do Novo Testamento? Crente com incrédulo? Também é aprovado? Não, né? Mesma coisa. Então, seria a mesma linha, né? Não diz o apóstolo Paulo que não há comunhão entre os incrédulos e os crentes? Então, tem que haver essa separação. Então, você vê que isso aí é um propósito, é um projeto de Deus. É um projeto de Deus porque o que acontece? Quando se pega um cananeu, com todos os seus costumes pagãos, ele casando com uma moça que vem de uma linhagem que aprende que há um único Deus. Então ela vai ser colocada num ambiente de idolatria e ela está sob o domínio do marido. Daí, quais os problemas que ela vai ter? Sem contar a semente misturada. A semente misturada, ela de uma linhagem pura, que está ali dentro de um processo que Deus está formando uma nação, e de repente ela vai misturar com os cananeus, que já estão dentro daquilo que Deus falou para Abraão, que já estão sob a condenação que vai ser executada no tempo correto, no tempo exato. Então, todos esses fatores levados em consideração não vão minimizar, eles vão simplesmente negar, fazer com que esse pedido seja negado veementemente. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Então, o Siquém já chega e faz uma proposta. Vocês podem cobrar aí o dote que vocês quiserem pela moça, eu pago o que for, pode pedir o que vocês quiserem que eu pago. É uma tentativa de fazer uma meia-culpa e amenizar o problema. Só que esses impeditivos, esses elementos impeditivos vão fazer com que eles não aceitem esta proposta feita por amor e por Siquém. O versículo 12: aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas. Que oportunidade, hein? Que oportunidade. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então, tinha essa questão do dote, hein? Aí, Marco Aurélio. O dote, não se esqueça do dote, né? Tem que ter o dote. Isso aqui é importante. Hein? Hein? O que? Olha aqui. E o moço, quando quer mesmo, não é? Aqui o amor, o Siquém está dando um exemplo enorme aqui, né, Ronaldo? Pode dizer o que o senhor quiser que eu pago. Esse é corajoso. Né, Serginho? Você viu aí, né? Que o dote aqui é caro. E o Marco Aurélio já está aprendendo aqui. Ele está aprendendo a lição. A lição de hoje. Tem o dote. Por hora. Hein? Lá por hora. O dote é por hora. Cara corajoso, viu? Aumentem em muito o dote, multiplique, exponencial, aumentem mesmo aí, faça exponencial, aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. O que você falou, Tiago? Meu pai paga. Meu pai paga. Meu pai paga. Faete? Faete não ouviu nada. Não ouviu nada. Então vocês observem bem que a proposta dele se torna-se elástica, né? Ele fala: vocês podem pedir o que vocês quiserem que eu pago. Ou seja, meu pai paga, né? Porque
O meu pai paga. Aí vem a contraproposta que nós vamos ver. Então esse governador fala e propõe um casamento interracial entre a casa de Jacó e os cananitas. Aqui o Bruce Waltke. Então Siquém, o príncipe, pede a mão de Diná, em particular, e se propõe a pagar o preço da noiva. De modo significativo, não oferecem nenhuma justificativa. Vamos aqui à próxima pergunta. Pergunta de número 4. O que os filhos de Jacó disseram a Amor e a Siquém que aceitariam se eles o fizessem? Como seria o convívio entre eles, se não o que eles iam fazer? Se não, o que eles iam fazer? Então ele faz aqui uma proposta. Do 13 ao 17 nós lemos assim. 13 ao 17. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram. Estou procurando aqui, até agora não achei o nome de Deus, hein? Deus está fora mesmo, totalmente fora, que o narrador fez questão, né, de deixar Deus fora de tudo isso. Ele responde com astúcia a eles. E disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado. O que ele está envolvendo? O que esses filhos de Jacó estão colocando aqui na negociação? A condição que eles estão colocando aqui. Eles estão pegando um elemento sagrado, né, que a circuncisão era para os judeus. Era o selo do pacto, era o selo da aliança. Então, os siquemitas, se submetessem à circuncisão, eles estariam aliançados, estariam entrando em aliança com os jacobitas, ali, os filhos de Jacó, e por conseguinte, no próprio Deus. Contudo, qual é a intenção por detrás desta proposta? Esse elemento sagrado vai ser utilizado para uma atrocidade. Aí nós estamos vendo o retrato do homem caído, que está agindo segundo seus impulsos naturais, desejo de vingança, e só que de um modo bem extrapolado pelo que a gente sabe da história, e vamos ver na história. Ao envolver a circuncisão para poder cumprir um propósito, eles maquinaram, sentaram, a gente já sabe como é que funciona, né? É operação sem anestesia. No terceiro dia está tudo daquele jeito, né? Então ninguém vai poder reagir. Aí é a hora de a gente executar a vingança. Eles calcularam isso, eles maquinaram isso e colocaram exatamente um elemento que de certa forma é verdadeiro, lógico, tá? Mas o propósito não era aquele propósito verdadeiro e sincero, era um propósito astuto. Então eles estão agindo aqui, conforme diz o texto claramente, agindo com astúcia para com aqueles indivíduos. E o que vocês vão observar no que diz respeito à cobrança que eles estão pretendendo fazer? Eles vão usar de uma cobrança desproporcional. Porque quem é o infrator? O infrator, né, se tem que ser punido, o infrator que seja punido. Mas observem bem que eles vão estender esta punição a toda a tribo dos siquemitas, salvando só as crianças e as mulheres, né, de sexo feminino e o restante. E os bens. Eles vão fazer eles vão cometer 2 pecados. Esse pecado aí que é da vingança, do assassinato, além de o roubo, né, que eles vão tirar as propriedades dos siquemitas. Isso, então, é uma situação que vai trazer consequências também. Lá na frente, no capítulo 49, você vai ver o que Jacó diz em relação a esses 2 que cometeram esses crimes, e vamos ler aqui
que estão acontecendo. Então, também tem consequências. Não seria uma permissão, pastor? Não seria uma permissão de Deus para que a bênção caísse sobre Judá? A intenção de Deus, né, o propósito de Deus no estabelecimento da linhagem é que a escolha de Deus é soberana. Daí tudo que acontece, todas as coisas que acontecem estão dentro de uma... Né, o que Deus determina, o que Deus aprova e o que Deus permite não atrapalham o fluxo do desenvolvimento do seu beneplácito na história. Quem vai ser exaltado ali na frente não está dentro desses dois aí, mas Levi vai ter um papel importante também. Né? Eles vão treinar bastante a espada ali e depois só vão ficar usando a espada, né? Usando o facão lá para poder imolar animais. Né? Até o final lá, até chegar no Novo Testamento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Eles vão trabalhar lá já que você gosta de matar, né? Então vai trabalhar lá fazendo sacrifício de animais lá, e aí um trabalho que vai até a vinda de Jesus. Mas vamos à seriedade aqui do caso. Então, eles estabelecem uma única condição: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos, ou seja, não queremos dotes, não queremos nada. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino, todos os machos sejam circuncidados. Ou seja, o que eles estão projetando ali, pastor Laerte? Qual é a intenção deles? Todos os machos debilitados, ao terceiro dia, quando o negócio está bem sério mesmo, uma operação sem anestesia, feita a sangue frio, né? Vocês imaginem a circuncisão feita. Febre, com dor, não tinha nada, não tinha antibiótico, não tinha analgésico, não tinha nada ali. Então, era o pior dia, eles já sabiam disso, né? Eles já sabiam disso. Então, você já imaginou, todo mundo debilitado. Eles estavam pretendendo, com isso, vingar o que um indivíduo, que é o Siquém, fez com a sua irmã. Então, veja bem que eles falam assim ao Siquém, e ao Amor, que é o príncipe, né, o maioral, e esse príncipe vai levar essa proposta para os siquemitas como um todo. É um homem de autoridade aqui, ele é um homem respeitado, e vai levar essa proposta para os seus compatriotas, os seus companheiros. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês. Sabemos que vocês não iam fazer de jeito algum, porque eles já estão orientados a não fazer isso. Habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Então eles fazem uma proposta que não é sincera, uma proposta falsa, com o intuito de debilitá-los para poder então vingar aquilo que o Siquém fez com Diná. Esta é a intenção. Então eles usaram de astúcia, de maldade com eles. E o interessante é o modo como o Amor, né, aqui, o Ramor aqui, como ele aceita a proposta e leva para os seus compatriotas. Né? Ele aceita. Vejam bem. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tá? Então, ele vai e coloca essa proposta. Tá? Nesse caso aqui, essa palavra que quando é traduzida, tomaremos a nossa filha, tomaremos a nossa irmã. Né? Tomaremos a nossa irmã e partiremos. Os irmãos são notavelmente intrépidos, diz o Bruce Waltke, pelo fato de que, naquele momento, Amor, esse quem mantém Diná como refém. Então, a Diná ainda está lá na casa do Siquém. Eles não trouxeram Diná. A Diná está cativa lá, está
está lá. Então, eles estão maquinando uma forma, na realidade, de resgatar a Diná. E a forma que eles veem é: vamos exterminar todos os machos e aí a gente resgata a nossa irmã. Será então que se quem fosse um cidadão circuncidado, será que então o estupro ali no caso então passaria como de fogo para os filhos de Jacó? Veja bem. Não, na realidade, a circuncisão era algo que era feito somente como um pacto entre Deus e seu povo. Sabia que todos os demais eram incircuncisos. Então eles fizeram isso exatamente porque sabiam que eles não tinham essa condição. E teriam que cumprir, e aí ficariam debilitados. Mas se fosse mas não teria como. Eles sabiam que tudo já foi caso pensado, né? Eles sabiam que mesmo que não, meu filho é circuncidado, né? Não, meu filho é circuncidado, não ia resolver o problema. Eles arrumaram uma outra estratégia, entendeu? Porque o objetivo deles era salvar a menina e também executar a vingança pelo estupro. Então, Esaú perdoou. Os filhos de Jacó não perdoaram. Já começa a gente ver Esaú um pouquinho melhor, né? Não é? A gente já começa a ver Esaú bem. Esaú perdoou, né? E deu um grande exemplo, né? E agora aqui nesse caso específico, vocês veem que eles não perdoaram. Mas ao contrário. A moral foi muito grande, né? Foi coisa terrível em Israel. Mas o que Jacó fez também, Não se enganou. preste atenção, do ponto de vista do juízo humano, o que Esaú determinou que seria digno Jacó? De morte. Porque eles também é que determinaram crime. Foi um modo de julgamento, tanto um como os outros, né? Vai à morte. Não, esse meu irmão, aí quando meu pai descer a sepultura, eu mato ele. A diferença foi que um foi 20 anos e o outro foi 3 dias. Como assim? Um foi 20 anos, deu bastante tempo para a ferida para poder a ferida cicatrizar. E o outro foi 3 dias, ainda estava muito recente. E aqui, no caso, a questão toda é a reação humana. Né? Aqui nós vemos a reação humana. O que a gente vê praticamente aí, quase, né, na sociedade contemporânea, isso acontecendo em larga escala. E outras coisas mais terríveis acontecendo nos dias atuais. Pedofilia e uma série de outras coisas, né, terríveis acontecendo. E a gente percebe que o ponto principal aqui é que eles projetam isso. E, obviamente, nós sabemos que tudo isso é consequência do mau posicionamento de Jacó diante daquilo que ele deveria ter feito. Voltar para a sua parentela, fazer um altar em Betel, cumprir o voto que fez e estar em boa relação com Deus. Né? O problema todo aqui é como Jacó está sofrendo as consequências na vida dele mesmo, na vida da família, por não ter tido o cuidado de fazer aquilo que Deus orientou que ele fizesse. Então nós não podemos perder esse fluxo do acontecimento. O acontecimento está desencadeado por uma desobediência de Jacó. Acho que o Bruce Watkin foi um dos únicos aqui a colocar isso de um modo bem claro. Não é o Bruce Watkin. Deixa eu só desincronizar isso aqui. Poder sincronizar. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele falou aqui em cima. Logo na análise que ele faz aqui da estrutura. Na estrutura literária, ele diz assim. Aqui. Simeão e Levi. Mais à frente aqui.
Aqui, ó. Omissões e lacunas. Mais à frente. Aqui. Precisa até marcado aqui. A omissão que o narrador faz de Deus no episódio do rapto é uma lacuna intencional, não uma interrupção proveniente de descuido. Tá? Se tivesse Jacó se deslocado para cumprir o seu voto em Betel, e aqui ele chama a atenção, os versículos que nós lemos, 28, do 20 ao 22 e 34, 1, e edificar o seu altar ali, em vez de comprar terra e edificar seu altar em Siquém, esta tragédia não teria acontecido. Após a tragédia, Deus lhe ordena construir seu altar em Betel, onde lhe aparecera. É como se Jacó e sua casa pagassem um elevado preço por não cumprirem seu voto em Betel. Eis aí a questão. Então, voltemos aqui ao nosso texto. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Então, a proposta que eles fizeram de eles se circuncidarem, só isso? Então, vamos cumprir esse pacto aqui com eles e pronto, o problema está resolvido. Né? E eles se agradaram dessa proposta. Só que era uma proposta falsa, com segundas intenções e com intenções muito malignas mesmo. Né? E aí, então, vamos à próxima pergunta. Eis que sinto um cheirinho de churrasco subindo aí, hein? Não é, Luciano? Tem alguma coisa aí boa aí embaixo, hein? Naquele altar, né? E está subindo aí o incenso aí. O que Hamor e Siquém acharam da exigência dos israelitas, onde eles ficaram e o que eles disseram aos varões da cidade e que vantagem eles teriam? Versículos 18 ao 23. Então, o Siquém e o Hamor saíram dali, né, totalmente, deslumbrado com a proposta. Eles pensaram que iam ter que pagar um dote muito caro, mas a proposta foi uma proposta simples, porém calculada e bem calculada. Eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo. Então, até o versículo 23. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então, o Siquém foi o primeiro. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Me engana que eu gosto, né? Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Poxa, então que proposta! Não temos que pagar o dote, ainda vamos ter bens compartilhados. E ele fala aos homens da cidade e diz: portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Então, eles saíram dali, a gente vê a inocência, né? Você vê quando uma pessoa cai na cilada, né, e cai dentro de uma inocência, mas uma inocência assim, né? Você vê a maldade por um lado e a inocência por outro lado. Eles acreditando na possibilidade de se fazer um só com
com aquele povo, e eles fizeram uma proposta, inclusive invocando um santo mandamento de Deus para eles, né? Porém, fazendo tudo isso com astúcia e com engano. E eles saíram dali, os dois saíram dali, convictos de que eles eram pessoas pacíficas, pessoas que estavam querendo o melhor para que eles fossem um só povo. Então, somando todos os bens que Jacó tinha, com o que os siquemitas tinham, poxa, ia sair ali um povo agora mais poderoso, um povo mais rico e um povo mais abençoado, com mais possibilidade de crescimento entre eles. Porém, era tudo uma farsa. A intenção dos filhos de Jacó não era nada boa. Eu fico impressionado com o modo como as pessoas caem nas ciladas, né? As ciladas são sempre assim. Elas apresentam sempre um lado, né, que vai ser de grande vantagem. E, no entanto, a pessoa maldosa, maligna, está com uma intenção perversa. Isso nós já vimos acontecer em nossos dias. Eu acredito também que o Siquém estava querendo aplacar a situação maldosa que ele tinha cometido. Então, tudo isso dentro do fluxo do relacionamento dos homens caídos, é um mal levando ao outro, e levando ao outro, e é uma consequência, igual naqueles filmes de faroeste, né? Que no final acaba quase todo mundo morto. Que um vai, mata um indivíduo, o outro vem, faz a vingança, o outro vai, vinga o outro, e vai nessa vingança aí até que quase não sobra ninguém. Já viram aqueles filmes de faroeste? Né? Chega no final, ficam os dois para serem os últimos ali, né? Quem for o melhor do gatilho é que vai sobreviver, né? Então, praticamente isso aí, é o produto do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, a gente vai vendo que a humanidade aqui nós estamos vendo grandes traços, não de piedade dos filhos de Jacó, mas de impiedade. O que nos mostra a desesperada necessidade da misericórdia e da graça de Deus para salvar esse povo. E para Deus prosseguir o seu projeto. Se não for a graça de Deus, não tem jeito. Nenhum deles é passível de não ter uma repreensão. Né? Todos eles aqui são repreensíveis. Jacó é repreensível porque não fez o que Deus mandou. Os filhos são repreensíveis porque armaram uma cilada para poder assassinar os indivíduos, que não tinham nada a ver com o pecado do Siquém. O pecado foi de Siquém, mas eles estão aqui planejando matar todo mundo por causa do pecado de um só homem. Né? Então Quem não matou, roubou? E por aí vai. Né? E por aí vai. Então é como que fosse o Siquém fosse um representante federal ali, e todos os outros herdassem a culpa dele. Igual Adão fez conosco, né? Nós não estávamos lá no pecado de Adão, mas nós sofremos as consequências porque era o nosso representante. Agora aqui os príncipes fizeram uma loucura, então todo o povo, sob a liderança deles, vai sofrer as consequências. É federalização do pecado aqui de Siquém. Então diz aqui o texto. Então, e todos os... Vamos à próxima pergunta, né, que já está na sequência. Vocês estão movidos pelo cheiro, estou sentindo. Vocês estão, né, Sérgio? O cheirinho está esmagador. O que foi feito a todos os homens que saíam pela porta da cidade? O que Levi e Simeão, filhos de Jacó, fizeram quando eles estavam com violenta dor? Agora veja os versículos 24 e 25. E observem aqui, 24 e 25. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Então, acreditaram que eles eram pacíficos, que eles iam dar as suas filhas para que casassem com eles, os seus bens seriam compartilhados e ficariam sendo um só povo. Esta foi a proposta apresentada. Eles acreditaram. E todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos os que saíam pelo portão da cidade.
Observa bem que aqui, no portão da cidade, era um lugar que tinha um tribunal de decisões ali. Todas as decisões importantes eram tomadas sempre no portal da cidade. Então aí era passada a informação para toda a cidade e exatamente aí quando eles tomam essa decisão, aceitam a proposta que Siquém, o Hamor e Siquém trazem, né? Eles trazem essa proposta e a partir daí todos passam a cumprir a imposição feita pelos filhos de Jacó, que é a circuncisão. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, observem aqui que são os 2 irmãos são próximos, eles são filhos da mesma mãe, de Léa, ou Lia. Então, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Então, aqui é a evidência do plano que eles tinham perpetrado para vingar o abuso da sua irmã. Eles marcaram. Você está achando Deus aí? Ainda não vi menção a Deus em nenhum versículo. Já acharam? Né? No fluxo da vontade permissiva de Deus, Deus fica ausente. Deus está ausente. É quando acontece de Deus ter misericórdia e algumas coisas que são feitas como Isaac fez, como Abraão fez, né, de expor as esposas ao perigo e o Senhor fazer intervenção, bem-aventurado o homem quando Deus faz essa intervenção. Mas quando Deus deixa o homem andar no fluxo da sua vontade permissiva, as consequências são todas permissíveis e ele não faz nenhuma interferência. Deus não impediu o Labão de falar, diz para ele não falar nem mal nem bem, numa noite, num sonho, impediu. Poderia ter impedido essa tragédia? Porém, aqui o domínio é da vontade permissiva de Deus. Então, quando as coisas ruins acontecem aí no mundo e você vai vendo isso tudo acontecer, é o fluxo da vontade permissiva de Deus. Quando Deus entrega o homem a si mesmo e ele vai fazendo as suas vai revelando a sua natureza caída, a sua depravação total, na linguagem dos reformados, né? A sua depravação total. A próxima pergunta, a 7ª. Quem os 2 filhos de Jacó mataram e quem eles tomaram e levaram? O que os outros filhos de Jacó fizeram e o que eles pegaram e levaram para si? Os versículos 26 ao 29. Versículos 26 ao 29 nos dizem assim: passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. O pecador aqui é o último, né, a morrer. Morre todo mundo e eles também são aqui. O que fez, o que causou o mal, o que provocou o mal, foi o último aqui a morrer. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Então, qual foi a causa de toda essa criminalidade, todo esse como se diz, esse fluxo incontido de ira ser deflagrado, esse dilúvio de ira ser deflagrado, porque a sua irmã tinha sido desonrada. Então, quem causou esse problema? Um pecador causa a destruição de uma cidade, né? Um pecador. Siquém, olha o mal que tudo isso vai gerando. E vai lá atrás, o que Diná tinha que fazer e ficar lá, procurar as coleguinhas lá.
no meio dos cananeus. E Deus permite. Mas tudo está vinculado ao problema que Jacó, na base, criou. Não fazer o que Deus mandou. Voltar para a parentela, fazer um altar em Betel e cumprir o voto que ele fez a Deus, e Deus honrou poderosamente o voto que Jacó fez, não é isso? Ele pediu para poder ir e voltar, e pelo menos ter pão para comer. Ele veio, né, com 4 mulheres, 11 filhos, né, e veio ali, ó, riquezas, animais em abundância, deu 550 animais para o irmão. Como é que ele estava rico? E era só fazer aquilo que o Senhor mandou, voltar para o meio da parentela, chegar lá, se apresentar ao pai e à mãe, né, aos parentes: olha aqui como é que eu voltei, e vou a Betel fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E fazer um altar ali. E tudo estaria bem, e essa tragédia poderia ter sido evitada. Né? Pegaram todos os bens. Tem mais aqui, desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, ali, e saquearam tudo o que havia nas casas. Agora, eles trazem para o meio deles essas mulheres, as crianças, as meninas, e o problema, né, vai aumentando, vai aumentando. Interessante que Deus não faz nem, quando Deus fala para ele, não faz nem menção a isso tudo que aconteceu. Não é como assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Isso foi um problema que você arrumou, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos botar o treino, vamos reorientar a situação, vamos voltar ao equilíbrio, à harmonia e à simetria. Volta para Betel e vai lá fazer o que eu te mandei. Então, essa história, ela a gente só consegue captar o nexo dela quando nós comparamos as orientações que foram dadas a Jacó, quando ele deixa de cumprir o que Deus manda, ele se estabelece uma cidade onde Deus não mandou, edifica um altar com um nome muito bonito, né? Elohei Israel, né? O Deus de Israel, porém, no lugar que Deus também não mandou. Então não adianta, não tem prosperidade, não tem bênção na desobediência. A bênção só ocorre na obediência por fé. Então era isso que ele tinha que fazer. Ô, professor. Sim. Só uma observação, é uma dúvida que me veio aqui à mente. Nesse dado momento que ele toma todo esse espólio de guerra, e essas mulheres, com as suas crianças, de um certo modo, elas vão entender a razão, né, por tudo isso, mas causa também um sentimento de tristeza, né? Sim, porque mulheres perderam. Ali você vai ver o quê? Essas pessoas que são levadas cativas, mulheres que perderam os maridos, filhas que perderam os pais, né, e irmãos. Então você imagina esse povo dentro desse clã de Jacó. E eles se mesclam depois. Futuramente eles vão se mesclar. Há uma mescla. Né? Há uma mescla aí. Tudo errado, né? Um erro vai desencadeando o outro. Tudo errado. O assassinato foi errado. O levar as mulheres e as crianças também foi uma coisa errada, mas eles também vai ficar. Como é que a gente vai deixar esse povo aqui se nós levamos tudo que eles têm? Aí tenta remediar de uma certa forma, mas vão criar um outro problema. E por aí vai. Traz os deuses deles. Isso, vai. Obviamente eles não saem daí, eles não vão convertidos, eles vão revoltados. Né? Claro, com revolta, a mulher que perdeu o marido, não é? Os filhos que perderam os pais, as filhas que perderam os pais, os irmãos. Então eles vão amar esse povo que estão ali levando os cativos. E são escravos e saem da sua casa e vão agora sair da sua cidade e vão para esse lugar para se tornarem praticamente escravos deles.
servos e servas. Então, é um problema que vai se criando, e esta é a origem do povo de Israel. Parece que é a primeira vez que é citado aqui a respeito de deuses estranhos, né? No capítulo seguinte, no Jacó 35. orienta para que eles... Vai à frente. Parece que é a primeira vez em que é introduzido no meio do povo de Deus a idolatria. Não. Que aparece. Tem a época quando a Raquel, ela tem que devolver para ela. A Raquel pega os ídolos do pai lá e já leva. O que traz consequências também. Né? Isso também traz consequências. Mas, em síntese, o que você observa? Fugir do eixo da vontade diretiva de Deus, entrar na vontade aprovativa ou na permissiva, que você vê que ele está operando na vontade permissiva. Faz voltar, estabelece na terra, fica 10 anos lá, e quando chegam essas consequências, é o acumulado da desobediência ao longo de tanto tempo. Aí vem a cobrança. E depois da cobrança, Deus simplesmente chega, levanta-te, vai para onde eu te mandei fazer e faz aquilo que eu te mandei. Só isso. Nada mais. Então, eu acho que deu para a gente começar, pelo menos ter uma noção da ideia. Da ideia que o texto nos passa, né? E sabermos causas e consequências. Né? O que ocasiona esse problema, ele poderia ser evitado e não é por conta de Jacó estar operando aqui dentro do eixo da vontade, né? Do domínio da vontade permissiva de Deus. E aí, então, ele tem que arcar com todas as consequências. Tá? E essas consequências, de certa forma, ainda foram minimizadas, né? De certa forma, elas foram minimizadas, porque não houve perdas por parte dos patriarcas ali, dos 12 patriarcas, dos 11 que estão ali por enquanto. Sim, Diácono. Assim, para quem não está acompanhando a história, como graças a Deus estamos acompanhando, dá a impressão que Deus perdeu o controle de tudo ali, né? Não parece? Inclusive, ele nem aparece na narrativa. Perdeu o controle. Né? Se for um fato que aconteceu assim, parece, ué, que acontecimento é esse? Quem não está acompanhando o texto do jeito que nós estamos estudando, não tem nem noção. Se abrir aqui Gênesis nesse capítulo aqui e ler, ele vai ficar, né, todo escandalizado, porque não vai acompanhar o fluxo da narrativa e saber a causa de tudo isso aqui. E eu procurei e não encontrei o nome de Deus em nenhum versículo aqui desse capítulo, desta narrativa. Tá? É o domínio da vontade permissiva de Deus, onde as coisas terríveis vão acontecendo, e elas vão acontecendo exatamente porque se fugiu da vontade diretiva de Deus. Acho que esse tripé aí para nós tem sido de grande ajuda, né? É como o tripé brugmaniano lá, né? De nós analisarmos os salmos. Esse tripé aqui da vontade diretiva, vontade aprovativa e a vontade permissiva tem nos feito compreender muitas coisas que talvez outrora nós não pensávamos assim. A última pergunta: o que Jacó disse aos seus 2 filhos, Simeão e Levi? O que Jacó disse que iria acontecer por ele ser pouca gente? E o que Simeão e Levi lhe disseram? Aí você vai ver agora a resposta também bem mal criada, que depois de todas essas atitudes erradas, ainda vem essa resposta mal criada que Jacó ouve, os versículos 30 e 31, são os últimos versículos. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso, né? Aqui é mal cheiroso, né? Na tradução mais literal aqui, me fizeram cheirar mal. Vocês aqui, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Né? Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. E Jacó está aqui com medo. Ele está temendo a reação dos cananeus ali, que ele também associa. Os cananeus é o modo geral, e
fariseus são os que estão ali dentro dos cananeus. E eles responderam, os filhos responderam, e que direito, bem mal criados, né? E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então você vê que a situação está conflitante. Conflito familiar, tudo isso acontece por conta de Jacó não ter colocado a palavra de Deus, a voz de Deus, em prática. E agora vem essas consequências. E o interessante é que o narrador, logo em seguida, no versículo seguinte, depois disse Deus a Jacó. Assenta-se a situação, né? Assenta-se a situação, e aí Deus vai e diz a Jacó. Só vou ler só esses versículos aqui para vocês terem uma noção do que vamos estudar já na próxima lição. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. O que foi que você falou para esse Deus que te apareceu lá? Nem diz, né? Você falou para mim. Né? Para esse Deus que te apareceu lá. Você lembra? Aí ele vai recapitular o voto que ele fez. Entendi tudo. Mas agora é tarde. Tem que ter colhido esse fruto amargo. E Deus ainda diz, olha, então disse Jacó a sua família e a todos os que com eles estavam. Aí entra o que o Luciano observou. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemos e subamos a Betel. Agora te traz aquele povo idólatra, com toda a carga, com todos os problemas, com toda a idolatria. Então tem que haver uma purificação para poder eles voltarem lá. E aí vocês vão ver aqui na próxima lição. Né? E agora tem intervenção de Deus. Que Deus tira, parece que esconde eles da turma em volta para eles poderem ir embora. E o povo fica com medo até. Mas é o que nós vamos estudar na próxima lição. Eu creio que a lição de hoje foi assim, um pouco surpreendente para nós, né, do ponto de vista da abordagem que ela merecia. Creio que nós fomos aos pontos principais e entendemos finalmente por que essa tragédia aconteceu. Ela poderia ter sido evitada. Ela nos traz uma certa lições práticas. Não é? Você que tem filhas, não deixa a filhinha na casa do amiguinho, na casa da amiguinha, não é? Porque lá pode ter um siquém por lá. Não é? Pode ter um siquém por lá. Então, foi o que o Senhor tem nos orientado. Né? Para os nossos filhos não brincar com filhos de ímpios. E, então, nós temos que ter todo esse cuidado. Esse cuidado é nosso, para que não haja um problema como esse aqui, dessa gravidade, como tem acontecido. Né? Ao longo de todos os dias você vê que isso aí é narrativa de jornal. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para nós ouvirmos a vontade diretiva de Deus, aceitarmos pela fé e obedecermos pela fé, e que nunca Ele largue nossas mãos para nós deslizarmos nesse eixo e cairmos na vontade aprovativa, quando damos uma de sabidinhos e queremos até ensinar a Deus, e nem permissiva quando Ele nos abandona a nós mesmos. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos abençoe. Amém. בראשית, פרק ל"ד. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו, לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם.
ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לו לאישה, ויתחתנו אותנו. בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם. שבו וסחרוה, והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אלי, אתן. הרבו עלי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב שכם את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו, אשר טימא את דינה אחותם. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו, להימו לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו. וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו לאימול, ולקחנו את ביתנו והלכנו. ויתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור. ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור, האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להן. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד, והימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם, אך נאותה להם וישבו איתנו. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו, וימולו כל זכר, כל יוצאי שער עירו. ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו. בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי, להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמדתי, אני וביתי. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותנו?